Existem hábitos e práticas que podem ser muito úteis para preservar a saúde vocal, garantir um bom desempenho e evitar problemas futuros, especialmente para aqueles que utilizam a voz como ferramenta de trabalho. A prevenção e o cuidado são essenciais para garantir que esse importante meio de comunicação seja usado de forma saudável ao longo da vida. Quem vai nos ajudar a entender como manter a voz sempre saudável é a fonoaudióloga e especialista em voz Priscila Moreira Alves. Priscila, seja bem-vinda ao De Bem com Você. Que prazer! Para mim é um privilégio estar aqui com você falando um pouquinho sobre essa ferramenta tão potente que é a nossa voz. Para a gente também é um privilégio te ter aqui. Vamos começar, Priscila, falando sobre higiene vocal, né? O que é higiene vocal? Então, quando a gente pensa em higiene vocal, a gente pensa em cuidados. Como é importante a gente cuidar dessa nossa ferramenta. Ela é um músculo muito pequenininho e ela precisa também ser cuidado. Existem alguns artigos que falam muito sobre a questão dessa vibração de prega vocal e ela é muito rápida. Então, por exemplo, num homem, que são curiosidades, num homem é de 80 a 150 vezes por segundo. Numa mulher de 150 a 250 vibrações por segundo e uma criança 250 para cima. Então é muito trabalho aí. E a gente precisa cuidar dessa ferramenta para a gente conseguir passar a nossa informação com sucesso. E por que cuidar, né? Quais são as consequências? Então, ela é nossa identidade. Se a gente não cuida dela, ela vai trazer por consequência uma comunicação ineficiente. Tanto com rouquidão, com aspereza, ou mesmo uma fonia, ficar sem voz. Pois é, e existem muitos profissionais que têm a voz como ferramenta de trabalho, né? A gente já falou sobre isso aqui hoje. E quais são, então, esses principais profissionais que deviam se atentar mais para esse assunto? Nossa, todo mundo precisa hoje cuidar da voz, até porque hoje a tecnologia ela se avançou muito e as pessoas utilizam da internet o tempo inteiro. Tem várias pessoas trabalhando em domicílio hoje e utilizando dessa voz para se comunicar, mas existem cantores, jornalistas, recepcionistas, professores que se comunicam o tempo inteiro, telemarketing, são trabalhos que utilizam da voz de alta demanda, então precisa de um acompanhamento e de um cuidado maior. É importante ali garantir uma qualidade vocal, né? Inclusive você falou de professores e a gente vai conhecer agora um pouco da história da Débora Amorim. Ela é professora e teve problemas na voz logo no início da profissão, que causou uma fenda nas pregas vocais que evoluiu para um cisto. A professora teve que fazer uma cirurgia de garganta e hoje está afastada das salas de aula. Vamos conferir. Era a profissão que eu queria e eu poderia ter falado, não vou fazer cirurgia, só que aí a fonoterapia não ia resolver mais. Então, assim, foi a esperança que eu vi de dar uma melhora. E, embora ainda não ter tido essa melhora 100%, desde o início da cirurgia, no início a minha voz era pior ainda, era trêmula. E hoje, assim, é muito frustrante, porque além da minha profissão, que faz uso de voz, até no meu desvio de função e no meu uso cotidiano eu preciso da minha voz. Então, assim, eu me vi frustrada e eu penso assim hoje, se eu talvez tivesse recebido um pouco mais de conscientização, talvez eu teria cuidado, né? Lógico que eu teria cuidado, não teria tido problema nenhum na voz, porque, inclusive, eu não tinha problema nenhum, eu não tinha fenda, minhas pregas vocais eram consideradas perfeitas. Então, assim, eu me frustro, porque, assim, prejudicou a minha vida profissional e a minha vida social também. Mas hoje eu sou obrigada a fazer fonoterapia semanalmente, né? Até, não obrigada pelo local que eu trabalho, mas porque eu sei que se eu não cuidar da minha voz, como ela já está com algum problema, se eu ficar tendo muitas lesões em cima, né? Eu posso vir a perder a voz. Então, assim, hoje eu tenho que ir semanalmente fazer a fonoterapia, tenho que prestar atenção em estar ingerindo os alimentos corretos para não piorar, beber bastante água. Então, assim, eu acho que é bem mais trabalhoso do que se eu tivesse cuidado no início.
Pois é, infelizmente a Débora é só um exemplo, né, dos inúmeros profissionais que passam por essa situação e, infelizmente, Priscila, muitas pessoas deixam um problema acontecer para ir procurar uma ajuda, né, ou até mesmo não tem ali um cuidado antes do problema, né. Por exemplo, eu penso que essa orientação devia passar talvez ali na faculdade já. Gente, vamos cuidar da voz, procurar um profissional da saúde, né. Qual que é a importância desse diagnóstico precoce e também dessa procura pelo profissional? Nossa, você falou tudo. Quando a gente pensa nos profissionais da comunicação, principalmente, porque quando a gente pensa no canto, o canto são ajustes que a gente faz e que a gente consegue, durante a função do canto, exercer ela. Mas na fala é muito mais difícil. Porque na fala, se a pessoa tensiona a fala para conseguir falar, ela acaba tendo um gasto de energia muito maior e isso promover um ciclo de alterações, tanto de cansaço quanto de rouquidão. E eu percebo que a maioria dos profissionais, né, dos professores, eles procuram somente em momentos de exame. Ah, a prefeitura está pedindo exame, então eu tenho obrigação de fazer, caso contrário não procura. E quando procura, já tem a alteração já alojada. Então o otorrinolaringologista, a gente tem que fazer exames no mínimo uma vez por ano, esses profissionais de alta demanda. E eles não fazem. Eles fazem somente quando é solicitado pelo órgão onde eles trabalham. E aí quando vão ver, fazem de última hora, vê a alteração e quer que a gente resolve. E isso não acontece, né? E no caso dela, por exemplo, era uma fenda. Fenda a gente consegue tratar, é tratável. Aí a pessoa espera alojar uma alteração cirúrgica para poder fazer uma cirurgia e resolver um problema que não foi resolvido em questão de função. Porque se não resolver função, não adianta. Sim. Vai continuar com alterações e vai continuar trazendo patologias. E quando a gente pensa em cisto, pólipo, são cirúrgicos. Mas hoje a gente procura o quê? Tratar essas alterações, tratar essa função alterada, seja em questões respiratórias, seja em questões mesmo dessa voz bem colocada, desses ajustes vocais. Um professor, na maioria das vezes, está falando para muita gente e ele precisa saber até gritar. Sim. Existem ajustes que levam a um grito correto, porque um grito pode promover um cisto. Um grito errado. Então fica aqui também esse alerta, né, gente? Tem que procurar um profissional para prevenir esse tipo de doença. Priscila, vamos falar aqui dos hábitos que podem prejudicar a voz. Você já falou aí do grito, né? O grito é algo que pode prejudicar. O que mais? Pigarro. Pigarrear, então, você não está limpando nada, você está prejudicando. Porque quando a gente promove o pigarro, são duas pregas vocais. E aí eu vou agredir elas na hora que eu promovo esse pigarro. Então, como que eu faço para modificar isso? Eu posso promover uma tosse sem som. Ou mesmo, eu vou engolir com força para promover essa limpeza. E esse pigarro ele pode vir por vários fatores, inclusive questões de refluxo. Então, uma alimentação inadequada pode levar a um refluxo. E aí, levando a um refluxo, leva a uma alteração vocal. Então, vai desencadeando vários outros fatores, inclusive alterações vocais. Então, a gente pode dizer que tudo que força a nossa musculatura, por exemplo, então, falar alto, falar demais, eu imagino, né? O que mais, assim, que a gente precisa ficar atento no dia a dia para evitar? Além do pigarro, além de falar demais também, de gritar? Então, eu imagino se o ambiente que a gente está também, assim, eu penso hoje, a gente trabalha no ar-condicionado, né? O ar-condicionado pode também prejudicar? Pode levar a alterações, porque o ar-condicionado, além dele ressecar as estruturas, se o filtro dele não estiver limpo, ele pode promover alterações de alergia. Sim. E usar medicamentos pode levar a alterações vocais. O antialérgico, por exemplo, ele acaba promovendo um inchaço. Esse inchaço altera também a questão vocal. Então a gente tem que ficar atento a vários detalhes, inclusive medicamento. Tá aí o perigo da automedicação, né? Sim. Que pode causar problemas ainda mais sérios. Agora, pensando até numa alternativa para esse ar-condicionado, Priscila, eu fiquei pensando, hidratar ao longo do dia pode ajudar um pouquinho, amenizar? Sim, a gente pode fazer essa hidratação nos momentos de intervalo, de 1 em 1 hora, ou algum momento a gente escolhe do dia para fazer isso, e na hora de ir embora ou na hora de sair para o intervalo de almoço,
sempre ir para o banheiro. Na maioria das vezes, o banheiro ele não tem o ar-condicionado. Então, você fica lá uns 5 minutinhos, faz a hidratação e sai. Para você não sair de uma vez, não promover esses choques térmicos, até porque a temperatura está muito quente ou muito seca, muito fria. E aí, essas mudanças podem alterar a voz também. Sim, então, além da hidratação, o que mais pode ajudar a manter a saúde da nossa voz no dia a dia? Então, a gente tem que preocupar com essa alta temperatura. Porque ou tá muito quente ou tá muito frio. Então, é muito bom que a gente faça hidratações, a gente se preocupe sempre com agasalho, tá? Profissional de comunicação e voz tem que andar com agasalho dentro do carro, ou numa mochila, ou numa bolsa, porque começou a fazer o frio, se protege. E aí é uma coisa muito séria, porque quando a gente pensa no frio, a gente faz o quê? A gente encolhe as estruturas, a musculatura, levando a uma tensão maior e promovendo alterações vocais. E pensando por esse lado também, assim, a roupa pode interferir? Uma roupa um pouco mais justa, mais apertada, ela pode interferir? Certeza. Com certeza, porque nós temos ali várias funções trabalhando, inclusive a respiratória. E aí eu preciso de movimentos, mobilidade. Então, uma roupa muito apertada, um sapato muito alto que eu não consigo me controlar bem, que a minha postura não fica adequada, ou uma gravata apertando o meu pescoço, tudo isso pode sim promover alterações vocais. São vários fatores, né, que podem ajudar a gente a manter a nossa voz saudável. Eu vi que articular bem as palavras também pode colaborar com a saúde da voz, é verdade? É verdade. Porque na maioria das vezes, se você pensar em uma fala tensionada, travada, você vai falar muito mais rápido, mas você não vai ter tempo para parar para pensar e você vai começar a promover alterações vocais também, porque você tensiona não somente a sua face, mas a sua laringe também. Então é importante que a gente se preocupe com essa articulação, esse relaxamento das estruturas vai fazer total diferença na hora da nossa comunicação e voz. Então eu fico pensando que talvez assim, relaxar já é de grande ajuda, né? O alongamento, ele pode ajudar também nesse caso? O alongamento é fundamental. Eu tenho, assim, como princípio o alongamento. Quando a gente pensa em atletas que estão correndo, aquela alta performance, primeira coisa que eles fazem antes de promover a atividade é o alongamento. Porque se eu estiver tensionado, eu vou alongar, eu vou relaxar, eu vou tirar tensões, eu vou oxigenar essa musculatura, preparar ela para a atividade. Então seria o alongamento dessa região? Isso, eu posso fazer tanto o alongamento cervical, alongamento de face, quanto o alongamento de trato também. Sim, então já fica aí uma dica. Seria o quê? Todos os dias, pela manhã? Todos Qual os que é a orientação? dias, todos os dias. O que acontece? Muitos pacientes até me perguntam sobre isso. Quando você começa a promover esse relaxamento, a sua musculatura ela começa a trazer essa percepção para você. Então, por exemplo, tem pessoas que vão sentir mais tensões durante a noite, no final do dia. E aí, acabou o seu dia, vai lá pro seu quarto, faz o relaxamento, ou então no banho quente, faz o relaxamento, movimentando as estruturas, relaxando tudo, para você conseguir dormir melhor. E aí no dia seguinte você acorda de manhã, faz de novo, e aí isso vai trazendo percepções, e toda vez que a sua musculatura ela tensionar, o seu corpo vai te trazer essa percepção. Imagine que também essa qualidade do sono vai interferir na saúde vocal, tudo interfere, Tudo. né? Agora, a respiração, Priscila, qual que é o impacto da respiração na saúde da voz? Nossa, quando você falou aí, a respiração, ela promove a oxigenação em todo o seu corpo. Então, se você não tem um sono de qualidade, se você não dorme bem, você não tem energia, você não oxigena o corpo, então você promove inchaço, você promove um tanto de alterações que vão levar a questões vocais. Eu tenho vários pacientes que quando não dormem bem, no dia seguinte a voz não está saudável. Sim, então é sempre importante ficar pensando nesses É a mesma aspectos. coisa na respiração. Sim. A mesma coisa, porque quando você pensa na respiração oral, você pensa numa musculatura mais fraca, porque eu não respiro pelo nariz. O nariz ele tem aqueles cabelinhos que vão filtrar, umidificar, aquecer, então perde-se todo esse processo. Então a musculatura fica mais fraca. Eu promovo olheira, anteriorização de pescoço, já altera minha postura na hora do canto, na hora da comunicação. Então a respiração altera tudo. Sim. Altera tudo. Agora, eu como jornalista já escutei muitas pessoas falando sobre a importância de aquecer e desaquecer a voz, né? Explica pra gente como que funciona isso. Então, o aquecimento é para acordar esses músculos que eu vou utilizar na hora da minha comunicação e voz. E
na maioria das vezes, a gente promove ajustes que vão favorecer isso. Então, quando eu penso num aquecimento, a base desse aquecimento vem a hidratação, vem o alongamento, e aí eu penso em exercícios específicos para isso, inclusive de acordar músculos respiratórios. Para quê? Para eu conseguir uma resposta bacana na hora da minha comunicação. A respiração, ela é muito importante, porque ela vai me ajudar a me comunicar com mais lentidão, eu trazer a informação com mais clareza, eu trazer a pausa, que é fundamental para a compreensão do outro, para o outro pontuar, para ele entender que eu estou terminando e começando um outro assunto. Então, é todo um processo que vai favorecer essa minha voz. Então, eu estou parando aquele tempo de aquecimento para mostrar para o meu corpo que agora eu vou utilizar minha voz e que eu preciso dessa musculatura oxigenada, alongada. Sim. Então, é mais ou menos isso. E rapidamente, né? Isso a gente tem que fazer quanto tempo antes do uso da voz? 10 minutos antes. 10 minutos É coisa antes. rápida. Uhum. Eu consigo aquecer minha voz 10 minutos antes e na hora que eu termino de me comunicar, que eu termino esse processo, que eu sinto aquele cansaço na voz, eu vou promover o desaquecimento, que eu vou reidratar minha prega vocal, que já está cansada, que já não está tão hidratada, vou alongar novamente as estruturas, trazer elas para a musculatura de ajuste normal, de fala. Então é bem legal e faz toda a diferença porque evita essas patologias vocais.